Fala pessoal, tudo bem? Aquele vídeo tão esperado, o vídeo da premonição FUVEST. Mas calma, que não tem como prever a prova da segunda fase como a prova da primeira fase, que é muito mais previsível dentro das temáticas. A prova da segunda fase é uma prova Kinder Ovo, cada ano uma surpresa, mas tem como a gente delimitar alguns pontos e no final do vídeo eu vou praticamente apostar aí em alguns temas que podem aparecer na prova, fazendo a análise dos últimos anos do perfil da segunda fase. Primeiro ponto, você tem que lembrar que a prova de segunda fase ela é direta e ela sempre traz uma ferramenta de análise. Pode ser um gráfico, uma tabela, uma imagem, um mapa, que vai te dar subsídios para responder as três perguntas. Lembrando o item A, o item B e o item C. Mas, Jean, não dá tempo para escrever, são três... Calma. Geralmente, quase sempre, uma das questões é o famoso cite, o famoso aponte, que leva você a exemplificar a discussão que está sendo feita na questão da alternativa A, que pode ser uma questão mais densa, um analise, um discorra, um descreva. Lembro você também a conexão da prova de geografia com as atualidades. Se você analisar os anos anteriores, ela segue esse perfil. Então, por exemplo, pega aquela questão dos meninos da Tailândia que adentraram uma caverna e depois não conseguiram encontrar a saída e discute relevo kárstico. Então você tem que ficar antenado às atualidades, mas calma, não é aquela análise factual do que aconteceu. Vai pegar o acontecimento e vai geograficizá-lo, trazendo conceitos da geografia física e da geografia humana para você responder. Tome cuidado também que algum dos itens pode ser que tenha o qual e depois o exemplifique. Me dê 2 exemplos. Então você precisa escrever as duas partes. Deixou de exemplificar, perdeu ponto. Às vezes você está lá na hora da prova com a cabeça assim, ó, estourando e passa batido uma resposta que você sabia e deixa de escrever. Lembro você também, você está pedindo 2. São 2 que você vai colocar. Mas Jean, eu quero mostrar para o corretor que eu manjo demais. Vou colocar 3. Não. Comando de questão. Primeiro ponto de análise do corretor. Colocou 4, 5, 6, até que esteja certo, ele pode tirar ponto de você, já que você não interpretou aquilo que está sendo pedido. Tá, Jean, mas e agora na reta final? O que eu faço? Gente, tem que responder questões. Você vai pegar a prova e, ó, mão na massa, respondendo uma a uma e depois comparando com o gabarito comentado, ou entregando para o professor, ou participando da monitoria do Gabaritagel. Só assim você vai pegar o estilo da banca, vai ter aí a gestão do tempo, que é um personagem importantíssimo na hora de uma prova discursiva, para você não se perder, porque quanto mais você treina, mais automático vai ficar lá no dia da prova. E aí você não vai precisar ficar fazendo rascunho, e rascunho pode te prejudicar. Tá, outro ponto que a galera também derrapa, prova desorganizada. Ajude o corretor a te ajudar. Deixa ali uma prova limpa, bem organizada. Coloca lá, ó, A responde, B responde. Mas Jean, eu errei, o que eu faço? Eu risco tudo? Calma. Passa um risco sobre a palavra, somente isso, e continue a resposta. Ah, Jean, mas quais temas você aposta para a segunda fase? Gente, é uma caixinha de surpresa, mas seguindo a tendência dos anos anteriores, como eu falei para vocês, a questão das atualidades é importante dentro da prova da segunda fase, eu aposto, vem cá, primeiro, ciclone. Então, possivelmente apareça uma imagem de deslocamento de frente ou ali mostrando as isóbaras, que são as linhas de pressão, já que para você ter uma formação ciclônica, você tem que ter uma área de baixíssima pressão e a entrada de uma frente fria.
E aí as questões envolvem como acontece o fenômeno, a diferença de tufão, ciclone e furacão, que atingiu o sul do país meses atrás, e também do ciclone Catarina, que atingiu Santa Catarina anos atrás. E na China, que é perseguido pelo Partido Comunista Chinês, de maioria da etnia Han, muitos estão sendo levados a campos de concentração por conta que profetizam o islamismo em território chinês. Tem uma aula dessa no Gabaritagel. A outra aposta é o Anak Krakatoa, o filho do Krakatoa. Jean, quem é essa galera? É um grande vulcão ativo na Indonésia que entrou em erupção, então pode ser que apareça aquela discussão do vulcão em cone, o vulcão em caldeira, o vulcão em fissura. Pode entrar no debate também do círculo do fogo, a área de constante movimentação das placas tectônicas. É um limite de placa muito ativo na Ásia, no Pacífico. A temática que pode aparecer, geografia de São Paulo. Ah, cara, aquela característica da prova da FUVEST, trazendo geografia física, trazendo geografia humana. Aí vai falar de relevo, de geologia, de clima, ou de urbanização, ou de agricultura. Aí você tem aí uma amplitude de análises no Gabaritagel também. Tem um módulo Geografia de São Paulo para vocês, ó, detonarem nas questões específicas. Um outro tema que pode aparecer, aquele, sabe, clássico de FUVEST, gente, relevo. Mas não relevo brasileiro, sim relevo no mundo. Vai colocar um mapa, vai fazer ali, ó, vai rachurar uma região e vai perguntar assim para você, qual relevo é mencionado no mapa acima? E depois, como é o processo de formação? E depois pode falar alguma questão que envolve placas tectônicas. Pode trazer as rochosas, os Apalaches, os Pirineus, os Alpes. Pode também falar dos Apeninos, dos Montes Urais, do Himalaia, do Andes. Olha o tanto de possibilidade. Pode falar da cadeia do Atlas na África, do Monte Kilimanjaro na África. Muitas opções para a prova da FUVEST. De novo, não é relevo do Brasil, e sim relevo no mundo. Pode ser que apareça, você tem que estar preparado. Beleza, pessoal, ó, FUVEST, assista as nossas revisões aqui no Gabaritagel, no Geografia, se inscreva, curta, compartilhe esse vídeo. São dicas, cara, para entrar na mente, para fazer uma prova sensacional e garantir a sua aprovação. Até as nossas revisões. Valeu, galera!